Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal e na aula de hoje eu vou explicar como pintar essa rosa utilizando apenas esse pincel. É isso mesmo, essa rosa inteira com um único pincel e algumas cores, é claro. Então, vem comigo para a melhor aula que você já viu sobre pintura de rosas. Bom, para realizar uma boa execução de uma pintura de rosas, a gente tem que lembrar os três tópicos que antecedem a pintura. Primeiro é o desenho, então esse desenho já está executado, e aí eu tenho vídeo anterior, uma aula anterior detalhada, explicando como foi feito o desenho. Então, o primeiro passo, né? Desenho, inclusive incluindo a análise de valores. Enquanto eu vou fazendo, eu vou aplicando somente os brancos, né? Como sempre, uma rosa branca, eu posso começar pelos extremos. Nesse caso eu escolhi o branco, porque eu estou com o pincel limpo, né? Para facilitar, vou aplicar todas as áreas que são realmente brancas. Então, tendo em vista essas três premissas básicas necessárias para uma boa execução de uma pintura de rosa. Primeiro é o desenho, como eu já disse. Já o desenho com valores, né? Esse desenho pode ser de inúmeras formas, pode ser feito à mão livre, pode ser feito por quadriculado, pode ser feito por carbono, pode ser feito com um retroprojetor, não tem problema a forma que vai ser feita, tem que ser feito um bom desenho para que a gente tenha aí. Ou então, ter bons conceitos, experiência com desenho, para ir fazendo o desenho enquanto vai executando as outras partes que eu vou descrever agora. Então a primeira parte, lembrando, foi o desenho. Segunda parte, a preparação das cores. Tem que ter uma preparação correta das cores, um estudo aprofundado, um estudo mais detalhado de cada uma das cores. Aí eu tenho também uma outra aula onde eu detalhei, né, cada construção de cada uma das escalas de valores necessárias para a execução dessa pintura. São as escalas que estão aqui à minha direita, à sua direita do vídeo, aqui nessa paleta. Bom, feito isso, de preencher, né, feito o desenho, o estudo das cores, aí entra na etapa da aplicação. E essa aplicação é que eu venho dizer aqui nesse momento. Lembrando também que tem aulas anteriores nas quais eu explico, né, a pintura, como foi executada a pintura do fundo, as folhas, e a outra rosa que já está aí feita, mais à esquerda, né, que está coberta aqui. Lembrando que são três rosas nessa pintura. Lembrando que aqui, ó, vez ou outra, tá fora da tela, mas eu ponho a pontinha do pincel no medium para fazer isso. Esse pincel da Condor 441 série 12. Não, a série é 441, né? E o número é 12. Quando eu faço isso, a pintura, a gente pode desenvolver formas de pintar que fique prático para a gente construir o passo a passo e que fique uma forma eficaz, que a gente não se confunda. Então, o fato de eu fazer primeiramente os brancos, primeiro que me ajuda no sentido que eu não vou sujar o pincel demasiadamente com outras cores. Então, o fato de eu começar com branco já pensando nisso. Ter o pincel limpo para que o branco fique exatamente branco. Embora ele pode perder a cor em algumas situações, que eu vou ajustando à medida que vai avançando a pintura. É meio como se, acho que eu já dei o exemplo disso por aqui, é como se eu montasse um quebra-cabeças
e tivesse as peças, e tivesse que colorir as peças. Então essas aqui são eu posso chamar de peças brancas. Porque numa pintura sempre vão ter no mínimo 6 valores. No mínimo. 2 escuros, 2 médios e 2 claros. Isso aí você pode contar sempre com isso, né? Desde que tenha volume a pintura, seja alguma coisa que não seja plano, uma esfera ou qualquer coisa no formato esférico ou cilíndrico, ou, né, como uma rosa, por exemplo, vai ter essa característica. Então eu marcando os brancos, eu já elimino uma. Então quer dizer que fica faltando mais 5, né, os 5 valores. E assim vamos eliminando. À primeira vista parece que é complicado, parece que é difícil, e de fato é, nas primeiras. Mas à medida, não existe nada que não se torne mais simples, mais fácil com o decorrer da repetição, né? A familiaridade torna mais fácil qualquer coisa. E até a gente ter essa familiaridade com a tinta, com os pincéis, né, com as formas, com as cores principalmente, aí o segredo é repetição, não é como fazer os primeiros trabalhos e já ter de cara uma evolução muito, muito grande. Bom, todos esses são os brancos, inclusive quando eu fiz o desenho, eu fiz também aplicando o lápis branco, um lápis pastel branco, para definir esses espaços, né, que eram de branco. Então agora eu já defini todos os brancos. Vou passar agora para o extremo, os extremos mais escuros. Lembrando que eu tenho a foto aqui, eu já está do lado aqui, né? Eu vou deixar o link na descrição para acesso a essa imagem. Então vou passar para esses amarelos e depois para os tons vermelhos, por último os violetas. Por isso que foram feitos foram feitas 3 escalas, que vocês podem perceber aqui na paleta. Na verdade são 4 escalas, né? Mas a primeira escala é de cinza, então é uma escala acromática, né? Ou seja, não tem cor. Aí essa primeira escala aqui é uma escala de amarelo, onde eu combino com um pouco de vermelho, ou posso pegar o vermelho cádmio, porque essa pétala aqui tem algumas colorações, ó, nas partes escuras que são ligeiramente avermelhadas. Esse tom é a mistura de amarelo com violeta, né, amarelo cádmio escuro com um pouco de violeta, mais uma pitada de vermelho cádmio, para dar uma, né, não ficar tão escuro assim, um pouco mais quente. Enfim, vou fazendo e aplicando todos os pontos. Por isso que eu digo que eu vou eliminando. Eu comparo, né, ao processo de montar um quebra-cabeça e eu vou montando as peças. Para montar um quebra-cabeça, obviamente, a gente precisa de paciência. Paciência é a chave do sucesso, né, para uma pintura mais realista, uma pintura acadêmica com muitos detalhes, né, não se faz sem paciência. Então é uma coisa que a gente trabalha não só a pintura em si, mas trabalha a parte interna também. Veja que como não tem mais esse escuro tão acentuado, a partir de agora eu já passo a usar o segundo valor, que é o valor médio. Tem violeta com amarelo novamente, só que agora tem um pouco mais de amarelo. Com isso eu vou fazendo o preenchimento de cada um desses pedaços onde eu vejo que está um pouco mais amarelado. E à medida que for tendo necessidade, eu já vou combinando essa escala de amarelo, igual aqui, ó, com um pouco de violeta. Que aí não fica nem amarelo e nem
violeta. Fica uma mescla dos dois tons, né? Uma cor que é difícil até de nomear aqui. Sempre, vez ou outra, eu tenho que às vezes juntar com esse amarelo mais médio um pouco de laranja, dependendo do local que eu estiver preenchendo. Lembrando que todas essas compreensões que eu tenho a respeito da cor foram obtidas anteriormente lá na construção das cores, né? Por isso, se você não viu o vídeo lá das cores, corre lá e vê. Aqui eu já vou começar a combinar também amarelos mais claros com esse tom mais rosado, mais claro também. E já arrumando e fazendo um pequeno degradê. Também tem lugares que o amarelo é mais acentuado, tem lugares em que o laranja é mais acentuado, e tem lugares que a parte mais para o roxo é que é acentuado. Por exemplo, se eu ver que está mais acentuado no amarelo, eu sujo mais a tinta na cor pura amarelo e dou umas pinceladas. Mas se eu vejo que está um pouco mais para rosa, eu já sujo essa mesma cor com rosa. Veja, a diferença é extremamente sutil, mas há uma diferença. Para não ficar tudo de uma cor só, com isso eu crio mais volume. Agora, no final, essa mesma cor fica ligeiramente marrom. Veja que, não, ligeiramente marrom não, falei errado. Ligeiramente violeta. Veja que cada uma ficou com uma coloração um pouco diferente, mas a gente olhando na pintura, nem parece que tem assim as variações, parece a mesma coisa. Por isso que é importante, né? Sempre pintar observando os tons, fazer aqueles testes de cores anteriormente para que a gente se familiarize com as matizes e os valores. Se você não sabe ainda a diferenciação entre os dois, né? Matiz é tudo que está relacionado à cor. E valor é tudo que está relacionado ao quão escura ou clara é essa cor. Se ela for mais escura, a gente chama de valor baixo. Se ela for mais clara, a gente chama de valor alto. Interessante falar um pouco dessa nomenclatura, porque, né, se a gente venha a estudar livros de arte ou ver algum conteúdo artístico assim, teórico, principalmente tratados mais antigos, né, geralmente vai vir com essa nomenclatura. Vão se apresentar dessa forma. E aquilo que ficar com poucas diferenças, eu posso fazer ajustes por cima. Aqui é um pouco mais escuro. Eu venho e faço uma pincelada, aí sempre com aquele processo. Põe a tinta, limpa o pincel, que eu tenho um pedaço de calça jeans velha. Melhor tecido de limpar pincel, já descobri, calça jeans. Calça jeans, toalha, desde que não seja aquelas toalhas que soltam bolinhas, né? Soltam fiapos. Pano de prato velho também são muito bons. Veja que com isso eu passo a eliminar. E aí o bacana disso é porque eu me concentro, quando eu vou por partes, eu me concentro em cada uma das cores separadamente. Isso ajuda em duas coisas. Primeiro, para eu ter um foco. Vou ter direcionamento na pintura. Nossa, então eu vou buscar identificar somente os tons mais escuros, né? Sem os tons mais escuros, não, né? Todos os escuros, os médios e os claros, só que daquela cor mais concentrada nos tons de amarelo. Se bem a gente fala de amarelo porque tem uma predominância de amarelo. Essa questão de dar nome às cores, eu percebo que às vezes, pela dificuldade do nome em si, alguns alunos sentem dificuldade na interpretação ou na compreensão desses termos, né? Então a gente não fica muito apegado nos termos, mas mais
na característica da cor em si. Tipo, esse tom é amarelo, mas porque eu sei que predomina amarelo, mas o quão amarelo ele é relacionado ao tom anterior. Eu olhei e percebi que, veja só, esse pedaço que eu acabei de preencher, eu estou preenchendo com uma cor base toda, pode-se dizer de amarelo médio, cinza amarelo, né? Porque quando tem um tom pálido é cinza. Agora eu vou trabalhar um pouco da cor mais clara com o violeta, na parte um pouco mais à direita aqui, e com a cor um pouco mais escura, também com violeta, na parte mais superior. Com isso, aquela coloração que era uma só, passa a ser três, passa a ter três valores, um escuro, um médio e um claro. Alguns claros ficam mais para rosa do que para claro de fato. É o caso desse, né? Mas não é um rosa muito rosa, então tem que trabalhar com rosa juntamente com cinzas. Daí a importância de se fazer essa escala de cinza. Bom, vou preenchendo. E agora um pouco mais claro, então aumento obviamente um pouco do cinza mais claro. Veja só que interessante, não é tão branco, então não posso acrescentar branco aqui. Eu acrescento cinza claro. Porque eu tenho o branco como referência logo aqui do lado, que me mostra que esse tom aqui não é tão branco. Isso é preenchido dessa forma, né? Agora eu salto um pouco e vou passar a utilizar as cores que entra em mais rosa. Então esse primeiro tom aqui está mais para rosa do que para violeta, pode-se dizer assim. Bem que às vezes é chamado de lilás também. Lembrando mais uma vez, essa questão do nome não tem problema, a gente não pode se apegar muito ao nome das coisas, mas exatamente a questão de comparação uma relacionado à outra. Entrando um pouco nesse tom que é um pouco mais rosa. Agora eu já pulo e já entro nesse tom mais avermelhado. Então aqui foram, se eu não me engano, lá atrás foi a combinação de vermelhos, né? Um pouquinho do vermelho da China com vermelho cádmio e verde. Veio um pinguinho só de verde para escurecer bem. Então eu trabalho já de cara com um tom mais escuro e aos poucos eu vou acrescentando um mais médio um pouco. Lembrando que eu posso, à medida que eu vou observando, nossa, né, tá muito vermelho, eu venho aqui e vou sujar com um pouco desse amarelo, não o amarelo puro, mas essa mistura que está um pouco mais amarelada. Aí com isso eu tenho, né, algumas variações combinando essas escalas que estão prontas. Agora o mais claro desse já entra no terceiro tom. Veja que a gente observa uma coisa ao pintar uma rosa. Se eu tenho os valores prontos, a coisa flui melhor. Se eu tiver que pintar e preparar todos os valores, aí a coisa talvez não flua tão bem quanto com as cores prontas, né? Isso, obviamente, para quem está começando a pintar rosa, né? Eu não estou falando aí de um grande mestre já que pinta rosas há 20 anos. Estou falando de quando a gente tem, assim, fazendo as primeiras rosas, a gente organiza as etapas. Veja, aqui eu preenchi esse pedaço com vermelho, mas deixei algumas partes sem preencher. Por quê? Essa parte logo mais embaixo, que assim, já é um pouco mais clara. Um pouquinho desse tom. Essa parte mais do canto é um pouco mais escura. Então já acentua um pouquinho mais aqui o escuro. E sempre colocando a cor e já buscando esfumar. A próxima também é escura. Só que aqui faz uma transição para os tons amarelos. Cada vez passando para os mais claros.
com bastante cuidado, porque essa parte do miolo é uma parte que se encontra na sombra, né? É uma parte que não está iluminada. A parte que está iluminada são as pétalas que tem branco. Como aqui não tem branco praticamente, sem branco eu falo branco puro, né? Tem branco na mistura. Então essas pétalas não ficam não claras. Então tomar cuidado para não clarear demasiadamente as pétalas. Bom, por aqui também. E sempre focando no formato. Olha, esse formato aqui que eu estou preenchendo agora lembra um triângulo. Só que eu não preenchi ele de todo escuro, né? Deixei essa parte já clara para preencher. Logo acima também um pouco mais claro. Outro fator importante, à medida que eu vou pintando, eu busco não definir demais detalhes, porque eu vou esfumando a transição entre uma cor e outra, deixando encostar uma cor na outra para que isso gere uma coisa mais natural, uma naturalidade. Agora as pétalas que são mais violetas, então a terceira escala aqui, ó, violeta. Sempre eu faço uma linha e me pergunto, essa cor está boa comparada com o modelo? Ou ela, não, no caso eu vi que não está muito boa, está faltando um pouco de azul. Então eu vou vir continuar com esse valor, mas eu vou acrescentar azul, para ficar mais azulado. Se a diferença é pequena, eu consigo fazer o ajuste na própria pintura, né? Antes mesmo de secar, porque é uma diferença pequena. Aí eu vou chegar perto do outro tom. É bacana eu ter essa característica aqui, ó. Fiz um tom aqui, o outro fiz um valor na paleta, o outro eu faço bem próximo para servir de comparação. Nossa, eu preciso um mais claro do que esse. Para poder esfumar um pouco, mas não... Aí eu tenho que ir definindo, mas não esfumar demais. Eu vou vendo, né? Por exemplo, esse branco aqui, ó. Vou sujar o pincel de branco para esfumar do branco para a sombra, que eu não quero diminuir esse branco. Então vou encostar aqui e vou esfumar para cima desse. Isso é uma cor que está levemente esfumada. Por que eu digo isso? Aqui logo mais em cima eu não tenho esfumado, ou seja, a divisão entre o claro e o escuro se dá de forma brusca, ou seja, uma forma de contraste. É mais acentuada essa divisão, né? Vem fazendo aquela irregularidade nas pétalas, empurrando um pouco mais, né, já. E aqui é um pouco mais claro, é o que a gente chama de luz refletida. Uma coisa que é redonda, isso tem muito. É clara, mas não muito. Veja que como eu estou preenchendo, esse claro ficou um pouco mais grosso, mais largo, né? Eu vou diminuir empurrando. Então, por isso que é chamado de artes plásticas, por esse processo de você puxar, empurrar, apertar, aumentar, diminuir, né? Clarear, escurecer, isso é plasticismo. Então entra nessa questão aí dessa nomenclatura, né? Graças a essa possibilidade da gente poder fazer esses ajustes. Então tem essa plasticidade. Bom, esse mesmo tom é o terceiro tom da rosa. Aí, lembrando mais uma vez de um fator importante. Quando eu passo a cor, uma determinada cor, por exemplo, esse violeta é um pouco mais escuro aqui, nessa parte. Aí eu tenho, nesse pedaço pequeno, eu tenho 3 tons. Eu tenho esse violeta que é mais escuro, esse violeta que é médio, um pouquinho mais médio, e o violeta final é mais ligeiramente claro, só que é amarelado, ou seja, está mais para amarelo do que para violeta aqui. Mas é aquele tom de amarelo mais claro com um pouquinho de violeta. Com isso eu tenho essa transição de 3 tons. Se você achar necessário, use um pincel menor na hora de preencher esses detalhes menores. Então isso é a forma de se preencher.
toda a rosa. Bom, aí o que eu vou fazer agora é o mesmo princípio que eu aplico com os meus alunos no curso presencial. Eu preencho um pedaço da rosa, às vezes não na tela da pessoa, se quando tem uma só, né, mas em outro pedaço, e saio e deixo o aluno terminando de preencher, porque aí não tem mais, vamos se dizer assim, explicações. O negócio agora é pôr na prática. Então, como aqui também estou chegando nesse momento que não tem mais o que explicar além do que isso para esta rosa, eu vou colocar naquele modo mais acelerado para terminar de preencher. E assim que eu terminar de preencher, eu volto, né, no tempo real aqui para explicar detalhes de como nós vamos fazer para definir o acabamento aqui. Então, fique aí com o time-lapse, né, que é o vídeo acelerado. Já já eu volto aqui no tempo real para explicar como nós vamos executar o acabamento dessa rosa. Bom, chegando nessa etapa onde eu já fiz todo o preenchimento, vou precisar explicar 6 tópicos que são muito importantes da gente lembrá-los. Então eu optei por fazê-los separados para poder explicar melhor aí esses 6 tópicos para que você aplique aí sempre nas pinturas que você for fazer, especialmente as de rosas. Em que consiste esses 6 tópicos? Em esfumar as bordas. Vejam só, tem algumas bordas, por exemplo, essa, nesse local, que está muito nítida, ou seja, o contraste está muito acentuado. Então eu vou sujar o pincel com pouca tinta, uma cor semelhante. Aí eu faço o seguinte, tem a cor mais escura, que era um pouco do tom amarelo com violeta, e tem a cor média, certo? Eu ponho um pouco das duas e passo com o pincel no meio das duas. Veja, eu passo com o pincel bem em pé, por isso que o pincel precisa estar com as cerdas bem agrupadas. Desse jeito, é uma coisa simples, mas é uma coisa que faz toda a diferença. Em algumas pétalas vai existir contraste, mas vai ter muito esses pontos de esfumar bordas. Então vou escolher alguns que eu deixei propositalmente, porque isso são coisas que a gente pode fazer, esses esfumados, no decorrer da pintura. Mas se eu simplesmente encerrasse o vídeo sem explicar isso, poderia passar desapercebido, né? Então, algumas pétalas, que às vezes, por exemplo, essa pétala que a ponta dela está completamente nítida de fora a fora, toda ela. Aí o que eu vou fazer? Alguns pontos eu sujo o pincel, eu falo sujo porque põe um pouca tinta, né? E passo, aqui eu vou eliminar um pouco essa borda nesse lugar. Eliminar não, né? Na verdade, suavizar. Sempre a borda é eliminada com a cor do fundo. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um verde escuro, que é a mistura de verde com vermelho, predominando verde, obviamente, né? Traz essa cor para cá. Então eu vou passar essa cor na lateral
dessa pétala. Porque esse tom de verde ligeiramente encosta na borda da pétala, fazendo com que ela nesse local fique um pouco mais discreta. Mas assim, obviamente, não vai ser completamente. São alguns pontos que eu escolho. Geralmente, quando a gente está pintando uma foto, já tem alguns pontos que são assim. No caso da pintura, a gente pode um pouco até acentuar esses pontos. Então veja só, alguma coisa que às vezes esteja nítida de fora a fora, que essa linha toda nítida, eu venho e esfumo. Se eu tiver com o fundo seco, igual está aqui, aí para esfumar eu tenho que pôr um pouquinho da cor do fundo de novo, ou seja, fazer de novo, que não vai ter como eu esfumar. Mas, se porventura eu tenho a pintura já seca não, falei justamente o contrário. Se eu tenho a pintura já úmida, uma pétala e outra, então basta fazer esse movimento de passar o pincel sem tinta entre uma cor e outra. Se por acaso começar a estragar uma das cores, eu venho e retoco, né, mais branco, por exemplo. Então esse é um processo que eu busco, vou analisando pétala por pétala. Eu olho uma, depois olho outra, qual lugar que eu posso dar uma leve esfumada. Olho outra, lembrando que quando chegar nas bordas, igual essa aqui que tem um pouco de fundo, e o fundo esteja seco, eu tenho que fazer uma cor, não precisa ser idêntica, mas pelo menos semelhante, né, ao fundo. Porque aí, dessa forma, eu crio uma pequeno esfumado nessa borda, fazendo com que a pintura fique mais natural. Então põe a cor, né, de novo, e vem com o pincel sem tinta para poder deixar um pouco esfumada. É até interessante que pegue um pouco da cor do fundo. Então aquela divisa, por quê? O que tem que chamar a atenção nessa pintura? Os pontos de luz aqui no alto. Então essas partes mais inferiores, boa parte, porque aqui é um outro lugar que está um pouco nítido a fusão dessa cor para essa, a divisa, né? Então eu amenizo. Como ver esta questão? Como identificar bem isso? Eu olho com o olho entreaberto. Olhar com o olho entreaberto equivale a embaçar as vistas, digamos assim, né? A olhar com o olho e de forma que fique entreaberto. Existe esse recurso na câmera fotográfica e eu vou buscar ver se eu consigo fazer essa explicação. Veja só, vou pôr minha mão bem aqui perto, vou dar um zoom nela e vou agora trancar esse zoom aqui. Pronto, o zoom está nesse lugar aqui onde estava o meu dedão. Veja como ficou a flor. Entende? Ela ficou ligeiramente embaçada, a gente não consegue ver nitidamente os detalhes. Agora veja como vai ficar exatamente nesse momento, eu vou clicar lá. Bom, ficou nítido novamente, percebe? Então, essa forma de ver as coisas nitidamente, para ver esses tons suaves, essas transições sutis, a gente não pode ver com o olho demasiadamente aberto. Então, o primeiro ponto de uma rosa natural, bonita, suave, que transmita leveza, que transmita harmonia. Esfumar as bordas com essa forma de olhar, exatamente assim. Segundo ponto, luz refletida. Para quem já está no meu canal aí já conhece bem esse termo, eu falo muito. O que é a luz refletida? Veja, existe a luz direta, a parte de cima do meu braço é iluminada, luz direta. Essa parte de baixo da minha mão é a sombra, normalmente. Se eu pôr minha mão aqui, viu? Criou uma luz refletida, ó, que ficou mais laranja, porque a luz está batendo na minha mão e está voltando aqui. Não tem aquela força igual à parte superior, mas é um pouco, né, mais claro.
Agora veja que interessante. Se eu tenho alguma superfície azul como essa e coloco aqui, viu o que acontece? A sombra ficou ligeiramente azulada, diferente dessa parte superior. E assim por diante. Se eu colocar um objeto verde aqui, ficaria verde. Se eu colocasse um objeto amarelo, é assim. Não exatamente azul, porque tem essa cor, soma com essa e a gente vê um tom de pele ligeiramente azulado. Por que eu estou dizendo isso? Essas pétalas vão enrolando, né? Ou desenrolando, dependendo do ponto de vista. Então, veja só, aqui nesse lado esquerdo eu tenho uma luz direta. É a luz mais clara, né? É a parte iluminada de onde a luz incide em uma determinada rosa. Quanto mais intensa essa incidência de luz, mais branco vai ser. Então isso são pontos, são pequenas áreas onde eu vou clareando, certo? Até aqui tudo bem, é luz direta. Agora, luz refletida é aquela luz que primeiramente não é muito clara e segundo, ela tem um pouco da cor vizinha. Então, se essa coloração aqui nesse local é mais rosa, essa luz refletida que tem aqui, opa, falei mais rosa? Falei errado, mais amarelo. Se essa luz aqui, se essa cor aqui é mais amarelo nessa base, essa luz refletida que tem aqui, ó, vai ser mais, como é que eu posso dizer? Mais amarelada. E aí, contudo, eu ponho e depois venho esfumando. Então é uma coisa que não daria para preencher essas três áreas, esses três filetinhos de cor tão fino assim, né? Então eu posso colocar depois. Veja que no alto aqui eu já consegui, ó. Essa parte da pétala, para mostrar que ela ficou redonda, ela é mais amarela, porque está voltada para essa parte que está amarela e está refletindo. A outra, no entanto, é mais violeta. E assim vai indo. Só lembrar sempre de essas luzes refletidas não são tão claras. Então aqui quando eu coloco essa luz refletida nesse local, que é mais cinza claro, né? Não branco, eu coloco e em seguida esfumo. E essas são de diferentes cores. Então, mais uma vez, eu vou ter que precisar usar o olho um pouco entreaberto para identificar essas nuances. Então, essa é a luz refletida e uma luz direta nessa parte superior. E aí, com isso eu vou criando. Isso assim, eu fui fazendo isso em vários locais. Eu deixei alguns aqui sem fazer para explicar em tempo real, para explicar aqui detalhadamente. Porque a gente precisa deixar claro esses pontos. Então esse foi segundo ponto, né? Luzes refletidas. Outra coisa importante, ajuste de temperaturas. Vamos ver se eu tenho alguma parte aqui que eu deixei para demonstrar essa parte de temperatura de uma forma mais clara, né? Aqui, por exemplo, essa sombra daqui até aqui ficou exatamente a mesma e aqui praticamente não teve variação. Eu já poderia ter preenchido fazendo esses ajustes, né? Porém, ou a gente esquece, né? Ou simplesmente, né, não dá certo, alguma coisa. Eu deixei alguns proposital justamente para explicar. O que é ajuste de temperatura? Essa cor que predomina amarelo e vermelho são consideradas quentes, lembram fogo. Cor que predomina cinza, azul, tons mais esverdeados, verdes que tem pouco amarelo, ou violetas que tem pouco vermelho, né, que tem mais azul, são cores frias. Então a gente pode trabalhar nisso. Veja, eu vou colocar aqui alguns tons, cores quentes, com a pintura ainda molhada, né, pouca tinta, pinceladas suaves por cima daquela base. Esse é um quente com tonalidades mais amareladas. Veja que aqui tem um quente, só que mais para o lado de lilás, mais para o lado de rosa, eu ponho um pingo de magenta, um pingo de laranja.
para sujar um pouco esse local aqui e esse superior. Veja, agora eu vou colocar uma cor fria. Cinza, que já é frio por natureza, que o preto é uma cor fria. Depende do preto, né? Mas isso é assunto para outra aula. Tá, mas aqui eu vou aplicar o azul nesse ponto, ó. E aí eu vou olhando, nossa, tá ficando muito claro, então eu vou pegar um valor mais baixo. Vem um cinza mais escuro aqui, sujo com azul, dou uma pincelada lá. Essas pequenas nuances e mudanças de cores ajudam, fazem com que a pétala fique aquela riqueza de cores, só que de forma muito discreta, com transições muito sutis. Veja, por exemplo, isso faz dar um efeito do que a gente chama de translúcido, ou seja, a gente vê a cor passando por dentro de uma pétala, refletindo na outra. Então isso é muito bacana. Veja que aqui eu estou pondo essa mancha, digamos assim, essa cor mais quente, ligeiramente amarelada, só que aqui no alto, mais à esquerda, eu vou pôr essa cor mais rosa, não tão quente assim, não tão amarela, porque aí tem um pouco mais de vermelho. E eu posso inclusive pegar aqui, ó, vir aqui no magenta, que é uma cor transparente, ideal para isso, ó. Ah, mas está muito forte. Eu posso deixar pequenas pinceladas desse magenta, um aqui, e aí em seguida trabalhar com o pincel sem tinta e dar essa leve esfumada para ter essa coloração. Então isso é ajustes de temperaturas. Na verdade, todos os termos estão conectados, né? Até agora eu falei de esfumar a borda, falei de luzes refletidas. Todas as luzes refletidas vão ter determinadas temperaturas que a gente tem que ficar focado nessas temperaturas. Então, tudo isso é importantíssimo. O conjunto de tudo isso, que eu vou esfumar também um pouco essa borda aqui, ó. Veja só, esse claro com o outro emendou. Então, eu vou pôr um pouco de tonalidade fria aqui nesse canto. Desse jeito eu tiro a emenda. Ó, veja, uma coisinha simples, um detalhe simples. Então, eu estou voltando lá no primeiro tópico, que é sobre esfumar as bordas. Na verdade, não tem necessidade de se trabalhar um tópico e depois o outro, mas tem a necessidade de ir trabalhando todos ao mesmo tempo. Eu só estou fazendo o método, né? Estou explicando de forma a ficar mais metódico, de forma a ficar mais clara a explicação, para que quando a gente vá pintando, a gente vai se lembrando de todos esses 6 tópicos. Então até agora eu já falei de 3, esfumar a borda, luz refletida, ajuste de temperatura. Vou falar agora das irregularidades. Isso é muito importante na pintura de rosa. O que é a irregularidade? Por exemplo, eu tenho essa pétala aqui, ó, daqui até que ela faz esse movimento. Retinha, né? Triangular. Porém, ao olhar o modelo, isso não acontece. Então, rosa tem essa característica. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma amassada. Eu tenho que contornar mentalmente a imagem para eu poder identificar os pequenos pontos que teve essas dobras. Porque na parte de dentro também vai ter isso. Então, às vezes eu empurro com a cor do fundo, com a própria cor, veja só, empurrar um pouco. Então antes aquilo que estava só assim, agora tem pequenos ângulos, vão formando pequenas curvaturas, pequenos ângulos, e nas partes internas, esses ângulos também vão ter mudanças de cor. Bem onde tem o ângulo, onde tem essa pequena curva, é bem provável que tenha uma cor um pouco diferente de outra. Então tudo isso é algumas coisas que já exigem que a pintura esteja com a base toda pronta, para que eu possa vir ajustando essas características à medida que eu vou avançando nas cores, né?
Inclusive aqui tem algumas coisas do desenho que forem surgindo, eu vou fazendo como uma pequena dobra nesse ponto, para mostrar que a pétala não foi muito contínua nesse lugar. Aí veja que automaticamente quando eu faço isso, eu já aplico os tópicos anteriores explicados, que é desfumar a borda, né? A questão da temperatura, um pouquinho mais frio, perto da borda um pouquinho mais quente, para dar um pouquinho de destaque, e a outra, para dar a sensação de uma está projetada à frente da outra, vai ser um pouco mais clara. Então veja, esses mínimos detalhes dá para serem feitos agora. Aqui, por exemplo, tem um escurinho, uma borda, então eu vou fazer com a pontinha do pincel. Não ficou tão escuro quanto eu precisava, então vou passar para um tom um pouco mais escuro. Bom, com isso eu formei uma pequena curva, um volume ali naquela parte. Então a pintura está cheio desses pontos, principalmente são pequenos, tem algumas rosas que isso é mais acentuado ainda, né? Que vem puxando do que já criou, e essa pequena entrada, esse pequeno ângulo. Às vezes eu empurro de fora para dentro, às vezes eu empurro de dentro para fora. Por exemplo, aqui eu vou fazer um pequeno bico. Então empurro com a cor escura, né, do lado esquerdo, do lado direito um pouquinho da cor mais clara. E vou fazendo isso, assim, vou fazendo uma análise pétala por pétala e vendo quais os pontos que isso precisa acontecer. Nossa, essa aqui é um lugar que pode ter uma pontinha mais clara. Aqui essa linha que ficou bem contínua, eu vou fazer um ângulo aqui, ó. Subir um pouco o branco. Então esse é o quarto ponto, né, relacionado a irregularidades. Assim, a gente sai procurando inúmeras irregularidades. Tem algumas que têm mais irregularidades do que outras. Aqui foi um caso que já foi aplicado uma quina, então ficar sempre atento nesses pontos. Quinto ponto, pinceladas no sentido da forma. Isso é importante, porque às vezes a gente faz uma pintura, por exemplo, para dar o efeito desejado, às vezes eu preciso pincelar e puxar em um determinado sentido, até a pincelada também. Tipo, quero fazer essa pétala, eu posso pôr daqui para cá. Isso é pincelar no sentido daquela forma. Eu posso pintar nesse sentido e na hora de esfumar eu posso esfumar nesse sentido. Ou seja, para que essa cor que é mais clara não entre muito nessa parte mais à direita, que é a parte mais escura. Então, pincelar no sentido da forma se a forma é um pouco arredondada, é legal pincelar nesse sentido arredondado. Contudo, há algumas partes, alguns casos, igual que tem um movimento na diagonal aqui dessa sombra. Então, vou fazer uma linha na diagonal, nesse sentido. Porém, aqui dentro é redondo. Então, essa luz que eu coloco um pouco mais quente vai ser um pouco mais arredondada. Então, isso é mais um ponto importante, que é dar as pinceladas no sentido da forma. Voltando aqui no ponto anterior sobre as irregularidades, lembrando que é uma coisa que a gente não faz tudo, vai fazendo e vai voltando e retocando. Ó, tem uma irregularidade aqui, tem uma outra aqui. Existem as irregularidades tanto da forma, isso é irregularidade da forma, quando eu pego a forma e elimino um contorno que esteja muito sequencial, por exemplo. Isso é irregularidade da forma. E tem muito também a irregularidade da cor.
principalmente para criar profundidades, para criar variações. Aqui eu vou pôr um pouco mais escuro. Porque às vezes é assim, a gente põe a cor escura e talvez na hora que esfuma, no momento que esfuma, a cor não pega. Ou a cor some, né? Ou simplesmente a gente erra mesmo. Então eu tenho que voltar e pôr de novo. Estou pegando o vermelho, aquele valor de vermelho mais escuro e ainda misturando com um pouquinho de verde. Isso vai criar um contraste mais forte, criando uma ideia de separação, criando uma certa profundidade na pintura. São irregularidades da forma, voltando, né? Tanto no quesito forma, quanto na questão de cores também. Então, uma mesma cor um pouco mais escura em um lado, um pouco mais clara do outro. Então, tudo está tudo muito relacionado. Dá também para fazer esses retoques de cores, né? Talvez da forma não tanto, depois que secar. Porque da forma, depois que seca, a gente tem que repintar, né? Então, da cor dá para a gente aplicar veladuras. Esse é assunto para outro momento. Vamos agora para o próximo tópico. Antes, deixa eu só voltar aqui e criar uma cor aqui um pouco mais quente também. Mais quente não, porque amarelo e vermelho ambos são quentes. É só criar uma variação de tonalidades quentes, deixando um pouco mais avermelhado, uma área que estava predominantemente mais amarela. Bom, então, tem mais alguns pontos? Pode ser que sim, mas eu vou dar adiantamento aqui para explicar o último ponto, que foram 6 tópicos, né? E o último ponto é tão importante quanto os demais. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, limpando bem o pincel, eu molho, umidifico bem a tinta, fica bem assim. E aí eu venho tirando bem o excesso. Limpo sempre o pincel com óleo de linhaça para manter as cerdas bem agrupadas, né? Ou óleo de linhaça ou medium, que é a mistura de óleo, e terebentina. Terebentina, nome estranho, né? Então agora vamos aplicar os empastos. São os últimos retoques. O que é o empasto? O empasto é empasto mesmo, é tinta grossa, tinta em alto relevo, tinta em grandes quantidades. Para quem já teve a oportunidade de ir no museu e ver uma pintura de perto, né, conseguiu perceber esses empastos que tem, mais característicos das partes claras. Um mestre dos empastos seria o Rembrandt. Outros que trabalhavam com bastante empastos são os impressionistas, Monet, Renoir e companhia. Então esses empastos geram uma força de intensidade nas luzes, criando essas características, né, de ideia de iluminação intensa. Porque em alguns momentos, quando a gente esfuma, a gente perde os detalhes, né? Perde assim a força da cor, talvez chega a diminuir devido a se misturar com outras cores. Aí é preciso tomar cuidado, porque também não vou clarear todas. Então, a luz está mais forte e concentrada nesses pontos de mais intensidade. Então aqui a gente pode chamar de empastos plenos, né? Sempre assim, pondo a tinta, eu pego sempre assim na pontinha e na hora de soltar, vejo que pego bem distante da ponta. Se eu pegar aqui muito perto, eu vou forçar demais. Desculpa. Então tem que forçar bastante, principalmente alguns pontos, para criar esses contrastes intensos e dar essa sensação de volume, essa sensação de dobras, de espaço. Alguns que não são tão claros assim,
eu passo e às vezes esfumo, porque aí, ou então eu já limpo o pincel e ao invés de pegar o branco puro, eu já pego o branco um pouco sujo de rosa, sujo de amarelo. Que aí eu, principalmente se for luz refletida, eu coloco umas pinceladas e esfumo. Além dela já não ser clara, né, eu vou colocando as pinceladas e vou esfumando. Mais uma vez, lembrando, isso dá aquela ideia de translúcido, dá aquela ideia de naturalidade, dá essa ideia de leveza, de harmonia, o conjunto desses 6 tópicos. Então vou relembrar aqui os 6, que aí você anota aí, faz o resumo para lembrar de aplicar sempre nas suas pinturas. Esfumar as bordas, luzes, para a escolha entreaberto, né, ajuda bastante. Luzes refletidas, que não são tão claras e são coloridas, que puxa para o terceiro tópico, que é o ajuste das temperaturas. Em seguida vem a questão das irregularidades nas folhas, não são certinhas, tem bastante ângulos, entradinhas, irregularidade no formato e irregularidade nas cores. Evite pôr uma pétala de uma única cor. Pinceladas no sentido da forma, quase sempre a gente já vai pôr a pincelada modelando a flor, mas em alguns casos a gente pode também pôr a pincelada e depois modelar, né, que eu ponho, limpo o excesso da tinta e modelo com o pincel sem tinta. E por último, os empastos, né? Empastos não quer dizer que é somente nas áreas claras. Eu posso pôr empasto, por exemplo, no miolo aqui, ó. Só que aí, obviamente, não pode ser com uma cor assim tão clara, porque essa parte do miolo não tem tonalidades muito claras. Mas eu posso pôr um rosa, por exemplo, mais claro, e criar essas ideias de profundidade, né? Então, às vezes poucas pinceladas, porque aqui não tem muito destaque essa área, as separações das pétalas ficam mais suaves. Então é isso, anotou tudo, gostou do conteúdo, não pode deixar de curtir, né? Porque isso é importante, não pode ir embora assim sem dar aquela forma de mostrar, né, dar o registro do seu feedback, e mesmo se não tiver gostado, de repente faltou alguma coisa, deixe aí as observações, fale qualquer coisa, nem que seja para xingar. Não tô brincando, não xinga muito não, senão é ruim. Mas assim, brincadeiras à parte, é importante que você faça alguns comentários, compartilhe, curta o vídeo, porque isso demonstra, o YouTube é uma máquina, a questão de quem analisa é uma máquina, então vai entender que é um conteúdo bom, relevante, vai indicar para outras pessoas. Caso a gente esqueça de tá curtindo os conteúdos que a gente gosta, acaba que vai chegar sempre só dancinha, gente fazendo dancinha, alguma piadinha ou fake news, porque é o que é mais curtido, é mais comentado, é mais divulgado. Então, vamos divulgar e comentar e curtir a arte, que o nosso país tem muito a crescer aí no campo das artes e nós vamos ser muito valorizados e reconhecidos por isso. Eu vou afastar aqui tudo, fazer um panorama geral aqui para demonstrar para vocês aí como que ficou o resultado aqui. Vou me dando por satisfeito no momento, tem muita coisa para ir ajustando, mas eu vou me dando por satisfeito. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço do seu professor André Maurício. A gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Até a próxima.